gravação, então, e vou compartilhar aqui um slide que é o livro, né, gente? A abolição, tá vendo? Então, abolição da escravidão. A abolição vem da palavra abolir, quer dizer acabar, tá? Se eu vou abolir alguma coisa, eu vou acabar com aquilo, tá? Então, a abolição vem da palavra abolir. Então, a abolição da escravidão, quer dizer acabar com a escravidão, bom? Imigração, que a gente vai ver um pouquinho também, e seria imigração de imigrar, de imigrantes, pessoas entrando dentro do Brasil, pessoas de fora vindo morar no Brasil. E urbanização, né, que a gente já entende mais essa palavra, acredito, que a gente viu bastante, geografia já, né? Urbanizar, vem já aí de cidade, né, construção de cidade, né, aumentando a área urbana, certo? Que é cidade, então o contrário de área rural, certo? Então nós vamos falar aí um pouquinho antes, né, de como foi o trâmite, de como foram feitas, né, as leis, né, como a sociedade foi reagindo, como o governo imperial na época foi reagindo, né, à abolição. E como foi essa construção até chegar na abolição? Porque não foi de uma hora para outra que os escravos foram libertos. Né? Não foi, vamos acabar com a escravidão, vamos, no dia acabou. Não foi assim. Foram décadas, foi muito tempo até conseguir a escravidão. Tá? Que para quem era dono de um escravo, né, a elite, os fazendeiros, os ricos, que eram donos de muito escravo, acabar com a escravidão ia ser o quê? Prejuízo. Tá? Então a elite, até mesmo aqueles que estavam envolvidos na política brasileira ali, dentro do governo imperial, eles também eram elite. E eles também tinham muitos escravos. Então, eles tentaram de tudo. Então, o governo brasileiro, junto com essa elite, né, essa classe social rica, latifundiário, dono das fazendas, consequentemente, dono dos escravos, eles fizeram ao máximo para enrolar essa abolição, para estender esse período, né? Só libertaram os escravos, mas no último minuto, quando não tinha mais jeito de negar, tá? Então, a gente vai ver nesse trâmite aí o que foi acontecendo, certo? Então, ali optou-se por um lento e penoso processo até se chegar realmente à escravidão, certo? Então, foi aí bem lento mesmo esse processo. A partir de 1870, o governo lá de Dom Pedro II, né, que a gente viu na aula passada, ele já estava começando a ser questionado, né, o povo já não estava tendo muito, né, mais apreço ao seu imperador. Por quê? Principalmente depois da Guerra do Paraguai, tá? Porque a Guerra do Paraguai leva muitos brasileiros à morte, né? E traz dívidas também muito grandes para o Brasil. Então, começa-se já aí algumas campanhas contra o imperador, né? O Dom Pedro II. Então, isso já vai meio que desgastando seu governo. Em 1880, né, mais ou menos nessa década aí, desagradou os setores da elite também, por causa dessas ideias abolicionistas que estavam entrando no país e que o imperador meio que foi obrigado a aceitar essa abolição. A gente vai ver como e por quê, tá? Que eles são obrigados a aceitar a abolição. Então, a elite também já começa a se desagradar do imperador e vai tentar, então, de alguma forma, acabar tirando o imperador, né, de cena. Tá? E um dos motivos, então, foi também essa ideia de libertar os escravos, certo? Então, a gente vai percebendo o quê? Que a questão da escravidão, ela é muito complicada no Brasil. Por quê? Porque quem é o dono do país é essa elite que tem os escravos. Então, para essa elite,
libertar os escravos não é nenhuma vantagem, é só prejuízo. Então eles vão lutar de todas as formas, até contra o governo, né, até contra Dom Pedro II, para não libertar os escravos. E a partir do momento que Dom Pedro é obrigado, que vai acabar libertando os escravos, eles vão se revoltar contra, então, esse império, né, esse imperador, essa monarquia, e vão tentar tirar eles depois, praticamente como uma revanche depois. Tá? Isso que a gente vai ver. Então, vamos lá. O fim do tráfico negreiro. Então, começa-se com o fim do tráfico. Seria o tráfico? Essa compra, tá? De escravos. Então, traficar escravos é trazer os escravos lá da África e comprar aqui no Brasil, certo? Isso é o tráfico. Vai começar, então, acabando com isso, trazendo mais escravos. Quem começa com essas ideias não é o Brasil, tá? São os ingleses. Lembrando que os ingleses são mais industrializados, mais urbanizados, querem vender produtos para o mundo todo. Inclusive o Brasil comprava-se muito produtos dos ingleses. E então o que vai acontecer? Os ingleses pensam, poxa, quanto mais escravos, menos produtos eu vendo. Por quê? Porque o escravo não tem salário, certo? Se o escravo não tem salário, ele não compra. Né? Uma pessoa que não tem salário, que não tem dinheiro, ele vai comprar produtos ingleses? Não vai. Então, o que a Inglaterra começa aí a planejar? Vamos libertar os escravos do mundo, então todos os escravos vão passar a ter salário, e conforme eles têm salário, eles vão comprar produtos ingleses. Então, tem aí por trás essa intenção econômica, tá? Então, não é libertar os escravos só por bondade, é libertar os escravos para que eles comprem também e aumenta, então, essa venda de produtos, certo? E é claro que a opinião pública, o povo inglês e muitos outros lugares, né, gente, eles são contra também a escravidão. Então, o apoio popular também vai ser forte aí, né, dentro da Inglaterra, para libertar os escravos, tá? Então, a Inglaterra faz aí um ato ato de supressão do comércio de escravos em 1845, tá? Já então cancelando todo o tráfico de escravos. Né? Os próprios navios ingleses começam a fiscalizar o mar ali, o Atlântico, onde tinham muito tráfico de escravos, e eles começam a prender esses navios e começam a fiscalizar essa venda de escravos, que vão então impedindo. Tá? O Brasil, só depois de 5 anos, é que vai acabar aceitando essa lei da Inglaterra, tá? Então vai colocar uma lei dentro do Brasil também em 1850, que vai acabar com o tráfico negreiro, tá? Então a gente vai vendo que tudo isso é um processo muito lento. O Brasil demora 5 anos para parar de comprar escravos lá vindo da África diretamente. E a lei que vai ser feita no Brasil é a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, certo? Então, o Brasil vai aceitar essa lei imposta pela Inglaterra e vai parar de comprar escravos novos. Porém, os que estão aqui continuam do mesmo jeito, tá? Só que isso também vai sendo aos poucos, ainda chegam muitos navios aqui, ainda continua esse tráfico, tá? Aí o Brasil começa a fiscalizar, com a auditoria da Marinha, então eles começam a ver, não, é tráfico negro que está chegando, não pode mais. Aos poucos aí essas pessoas, esses negros africanos que estão chegando no Brasil, eles vão chegar e já ser libertos, tá? Mais de 2.000 africanos vão recuperar a liberdade por causa dessa lei, certo? Então, olha aí, mais de 2.000 africanos ainda vieram e conseguiram sua liberdade. Muitos outros chegaram e não conseguiram liberdade. Então, a lei começa, assim, um processo muito lento até ser colocado em prática de verdade, tá? Então, a primeira lei é essa, certo? A Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, compra de novos escravos. Mas quem começa com tudo isso é a Inglaterra, com outros interesses. E aí o Brasil depois que vai acatar a lei, tá?
No Brasil, o Ceará, tá, é o estado que vai primeiro a se manifestar contra o tráfico dos escravos, tanto externo quanto interno também. Tá? A gente vai ver depois. E aí começa-se, dentro do Brasil, um tráfico, né, dentro do Brasil, porque alguns lugares que tinham mais escravos começam a vender para outras regiões que têm menos escravos. Então, muitos fazendeiros vendem escravos muito mais caros, porque aí os escravos já estão escassos, porque não chega mais escravo novo, né? Então, eles começam a vender entre eles, e começa também uma forma de ganhar dinheiro, né, no interior do Brasil. Tá? Bom, a escravidão, né, gente, vai perdurar por muito tempo ainda. A gente viu que ainda está em 1850, a gente sabe que só na década de 80 que eles vão ser libertos. Mas até se chegar à escravidão, né, a abolição completa da escravidão, vai tendo muitos trâmites dentro do governo e, né, por causa aí dessa elite dona desses escravos. E eles vão fazer de tudo para que a população em geral não aceita a libertação dos escravos, não exijam a libertação dos escravos. E vão fazer de muitas maneiras que os escravos não participem jamais do meio social. Né? E é assim, o que a elite pensa? O que esse branco europeu, né, dono de muitos escravos, pensa? Escravo, para mim, é uma mercadoria. Eu comprei e ele tem que trabalhar de graça. Né? E eles sempre se acharam brancos, se achavam superior, uma raça superior. E eles davam sempre essa desculpa de que eles eram superiores e que os negros eles eram só escravos. E eles começam a difundir essas ideias dentro do território brasileiro, para que ninguém branco que está ali aceite o fim da escravidão. Como eles são inferiores, eles não têm os mesmos costumes, eles não têm a mesma religião, eles são inferiores, e começa-se dentro, né, desse cenário o povo brasileiro não aceitar esses negros. A gente vai vendo a construção do racismo dentro do Brasil. E por que esses fazendeiros fazem isso? Porque eles não querem libertar os escravos. Por quê? Por causa de dinheiro. Então, essa questão racial, né, esse preconceito racial que vai surgir e que vai crescer dentro do Brasil, que infelizmente ainda existe hoje, é por quê? Porque simplesmente o branco não queria ter prejuízo financeiro. É só por isso, gente. Então, olha a loucura. Pensa bem, um preconceito racial que está tão grande até hoje, uma injustiça, que a cor de pele não fala nada, não muda nada. Hoje a gente sabe disso, mas naquela época eles falavam que era inferior. E o que vai acontecer? Por causa de dinheiro, eles vão criar o preconceito dentro do Brasil. Então, esse preconceito racial que existe hoje, ele foi construído por essa elite branca que não queria perder dinheiro libertando seus escravos. Tá? Então, a gente precisa entender isso e saber que cor de pele não diferencia ninguém, né? Em nenhuma situação. Só que isso foi imposto na sociedade brasileira, para a sociedade, então, aceitar eles como escravos e não querer a liberdade deles. Deu para entender isso? Né? Então, tipo assim, não, se o negro é inferior, ele tem que ser escravo e pronto. Né? Então, a partir do momento que ele é liberto, a população não aceita ele como um igual, ele como parte da sociedade. Só aceita ele se ele for escravo, senão ele vai ninguém. Então, olha essa construção super preconceituosa dentro do Brasil, tá? Tudo por causa de dinheiro, tá? Porque libertar o escravo, como eu já falei, era muito prejuízo, tá? Por quê? Porque você pagou pelo escravo, você vai simplesmente libertar, dar uma mercadoria que você pagou? Você tem centenas de escravos, olha o tamanho do prejuízo de você libertar ele. E outra, você vai perder todo o dinheiro investido nos escravos
e depois vai ter que pagar para ele trabalhar mensalmente, um salário. Isso não era viável de forma alguma. Tá? Bom, vamos lá. Então a gente vê aqui a questão do analfabetismo nesse gráfico, por quê? Porque algumas leis vão sendo construídas, então, para deixar, né, esse ex-escravo, esse escravo totalmente fora da sociedade. Então, olha só, a outra lei aí, né? Vem a Eusébio de Queiroz, né, que a gente viu, que é o fim do tráfico. Depois vem a lei de terras, então eles já vão preparando o campo para os negros não terem acesso à sociedade. Olha bem, gente, que leis maquiavélicas que são essas. Lei de terras. Por quê? O que é essa lei de terra? Só pode ter terra agora, né, próxima à abolição, quem tem dinheiro para comprar. Porque até então, a terra era conquistada. Eu ia lá e pegava, né, essa terra agora é minha, não é terra de ninguém, ninguém tem dono, vou lá e pego. Ah, o imperador doa a terra para alguém. Era doada, a terra no Brasil era doada. Então a gente vai vendo que a elite, até hoje, grandes latifundiários, eles nem compraram a terra, era tudo ganhada. Né? Então, por que não dividir essas terras que não era de ninguém, que era daqui de todo mundo, que era do povo brasileiro? Essas terras nunca foram divididas, era só da elite, sempre foi da elite. Sempre, é meu, catou, pronto. Né? Então, por isso, até hoje, sou a favor da divisão de terra, sim. Né? Tem que dar terra para todo mundo, mas, infelizmente, não é o que a gente quer. Né? Bom, então vem a lei de terra. Só pode ter terra quem pode comprar. E aí eles vão dar um preço à terra. Por que eles fazem isso? É um preço barato para quem tem dinheiro, era muito barato. Só que para quem não tem nada, para quem era escravo, qualquer centavo era dinheiro e ele não tinha. Né? Podia ser 10 reais, gente, mas ele não tinha como ele ia comprar. Né? Então era um preço barato para quem podia comprar, mas um preço alto para quem não tinha nada. Certo? Então eles já vêm com a lei de terra, quer dizer, o negro não vai comprar terra, o negro não vai ser inserido na sociedade. Então é isso que diz essa lei. Tá? Em 81, né, 1881, um novo golpe foi dado nas camadas mais humildes da população, com a lei Saraiva. Essa estabelecia o direito de votar só ia votar quem era alfabetizado. Gente, nem a população branca praticamente era alfabetizada. Imagine. E quem tinha ali uma renda, né? Quem tinha uma renda mensal de 200 mil reais. Tá? Perdão, não é mensal, anual, desculpa. Tá? Então só podia votar quem era alfabetizado e quem tinha dinheiro. Né? Outra exclusão social aí dos negros. Então a gente vai vendo que esse preconceito racial vai sendo construído, ele é planejado dentro do Brasil. É por isso que a gente tem que lutar contra, muito contra, e ser a favor de qualquer lei hoje que beneficie o negro, porque foram muitas leis planejadas para tirar ele da sociedade. Então tem que ter lei que favorece hoje? Tem que ter sim. Né? Então a gente tem que ser a favor, porque é um jeito aí de tentar, né, suprir aí o que foi perdido antes. Né? E nunca a gente vai ser o suficiente. Né? Então é isso. Então aqui a gente vê a questão da alfabetização, que a gente vê só pode votar quem é alfabetizado e a maioria da população brasileira não era alfabetizada. Tá? Tanto é porque a maioria da população brasileira era negra. Certo? Bom, meio revoltada. Então, vocês desculpa aí. A transição para né, do trabalho assalariado, do escravo para assalariado. Tá? Vai chegar uma hora, gente, que não vai ter jeito. Né? Que esses donos de fazenda, esses donos de terra, eles vão ter que contratar pessoas para trabalhar e pagando elas. Por quê? Porque eles não têm mais de onde comprar escravos, né? Não tem mais
Por exemplo, aumenta a fazenda ou os escravos vão morrendo. Infelizmente, eles tinham um curto período de vida, por causa da situação de vida que eles tinham era muito ruim. Então, alguns escravos morriam já de cansaço, de tanto trabalhar, de não aguentar mais, de doença, de fome, de miséria, com 30 e 35 anos. Então, a vida deles era muito curta, então acabavam muito cedo, enfim. E esses donos de fazenda precisavam contratar pessoas. E eles vão contratar para trabalhar por salário, então, né? Porque ele não tinha mais escravo para comprar. O que vai acontecer? O que ele pensa? Olha, já que eu vou ter que pagar para trabalhar, eu vou pagar branco. Gente, olha o preconceito racial. A gente não deve aceitar de jeito nenhum. Então ele só vai pagar se for branco, se for negro, merece salário. Tá? Então é essa a ideia. E aí, o que eles vão começar a fazer? Vão começar a fazer propagandas lá na Europa de que tem muito trabalho no Brasil, de que tem uma condição de vida muito boa aqui, que está sobrando emprego, né? Que é um país maravilhoso. Começa a fazer esse tipo de propaganda e os europeus começam a ver. Lá na Europa tem sempre, né, muito conflito, muita guerra, e estão vivendo ali algumas crises dentro da Europa. E muitos europeus, né, que querem fugir da crise, vêm para o Brasil em busca dessa terra maravilhosa. Né, e eles vêm. Tá? Só que chegando aqui, não é tão lindo quanto eles pensam, porque, gente, o povo, né, a elite brasileira, gente, ela não é nem um pouquinho legal. Né? Eles vão fazer de tudo para manter sua riqueza, vão fazer de tudo mesmo, vão pisar em qualquer um, vão fazer qualquer coisa para manter seu patrimônio, sua riqueza, tá? E vão lucrar nas costas de qualquer um. E é assim até hoje, tá? Não importa o que eles têm que massacrar, não importa o que eles têm que fazer. Né? Envolvidos na política daquela época até hoje, eles vão fazer de tudo para se manter no poder e para manter a sua riqueza. Ah, vai tirar do pobre? Vai. Naquela época faziam assim, e até hoje. São descendentes, tá? É a mesma família. Por quê? Porque isso é recente, gente. São 3, 4 gerações só. Tá? Então, o que acontece? Esses fazendeiros, essa elite, né, que está envolvida na política, como eu já falei, eles vão lucrar até com a vinda desses imigrantes. Tá? Então, eles vão o quê? Vão pagar a passagem desses imigrantes, aí esse imigrante chega aqui, né, na sua fazenda, aí dentro da fazenda ele vai construir um mercadinho, aí esse imigrante tem que comprar desse mercadinho, que daí ele vai ter lucro em cima disso, né? Era um absurdo o preço desse mercadinho, e esse imigrante chega aqui, não conhece nada, não sabe nada, né? Acabou de chegar, ele está ali dentro daquela fazenda, eu vou trabalhar aqui, tá, esse pedaço de terra o fazendeiro te dá para você cultivar, para você trabalhar nessa terra, você planta o que você precisa para você comer, e tudo que você precisa, roupa, construir sua casa, material para construir, material para trabalhar, tudo você vai comprar nesse armazém, que é do dono da fazenda, que vai lucrar em cima de você. E esse imigrante que chega, ele ainda tem que pagar a passagem dele, que ele veio, que ele era pobre, não tinha dinheiro. E o que vai acontecer? Ele já vai chegar aqui super endividado. Com quem? Com o dono da fazenda. Aí ele vai trabalhar muito e por muitos anos na miséria, porque ele tem que tudo que ele recebe, tudo que ele planta, né, parte ele dá ali para o dono da fazenda, e o lucro que ele tem, o salário que ele tem, ele vai dar para o dono da fazenda para pagar a sua dívida. Então, olha que situação. Então, esse imigrante vai vir para cá, né, em situações muito tristes também, tá? Praticamente vai trabalhar como escravo, porque o que ele tem, ele deve para o dono da fazenda, certo? Então, a gente vai vendo aí o lucro, né, desses fazendeiros em cima desses povos imigrantes que estão chegando. Tá? Eles não vão pensar duas vezes no que era em cima deles. Né? Muito triste aí. Tá? Então é isso aí que eu estou falando, né? Cria-se até um dos fazendeiros, cria até uma companhia, né, de trazer imigrantes para cá, e essa companhia se torna muito lucrativa,
Porque ele traz os imigrantes para cá, né, seus navios, e vendem esses imigrantes para trabalhar nas fazendas. Olha aí, situações não pensam, né, duas vezes em ganhar dinheiro. E é isso aí que vai acontecer, né? Essa companhia do Vergueiro, né, que é o sobrenome desse fazendeiro aí, que fez essa companhia de trazer imigrantes, tá? E é claro que esses imigrantes estão nessa situação muito difícil. Tá? Então, mesmo para os imigrantes brancos, era muito triste a situação. Sem também contar o fato de que esses fazendeiros, eles estão acostumados, quem trabalha para ele é escravo, apanha, faz o que eles querem, são maltratados, né? Não precisam de nada, né? Eles têm essa ideia. Então, qualquer pessoa que vai trabalhar para eles, eles ainda têm esse costume de tratar mal, de bater, né? de não ajudar em nada, tá? De que quem trabalha para ele é inferior, não é nada nem ninguém, está fazendo muito, está dando emprego. É essa mentalidade que esses fazendeiros têm. Tá? Infelizmente, é essa mentalidade que os ricos brasileiros ainda têm hoje. Eles fazem muito de te dar um emprego, né? E tem que ganhar o mínimo possível mesmo, porque quem trabalha para eles não é nada, não é ninguém. Tá? Isso eu estou falando, gente, dos super empresários, dos milionários, tá? E alguma elite branca aí, que até hoje são racistas. É o que a gente vê aí nas redes sociais de vez em quando acontecer, tá? Então, isso é culpa da sociedade atual? É, porque a gente tem que mudar, né? É culpa daquele que não quer mudar. Mas também é culpa dessa construção que foi feita dentro do Brasil, tá? A gente precisa entender essa história para entender o hoje, né? Bom, aí tem o regime de parceria, né? O Brasil, o governo, né, com com a elite, sempre teve essa parceria. Né? O que vai acontecer? Muitos imigrantes aí, né, acabam não vindo para o Brasil por falta de condições. E o que acontece? O próprio governo, tá, vai depois bancar essas viagens, tá? Vai pagar a passagem para esses migrantes virem trabalhar aqui, certo? Então, nossa, mas tinha tanto escravo, era só libertar os escravos, por ele para trabalhar assalariado. O que acontece, né? Por que agora que vai pagar não traz mais escravo, não traz mais africano, né? Por que agora que vai pagar tem que ser branco, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Então, que eles pensam que eles vão ter que pagar para trabalhar, mas só se for branco, certo? E com a ideia do quê? De embranquecer o Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram. Eles têm a ideia de embranquecer o Brasil. Não querem que o Brasil, né, que é o país que eles moram, que é o país que eles vivem, seja um país de maioria negra. Eles não aceitam, gente, preconceito é só muito grande. Tá? Eles querem trazer para trabalhar só branco, com a ideia de branqueamento do povo brasileiro e, consequentemente, qualificação da mão de obra. Quer dizer, o branco trabalha melhor? Da onde que eles tiram essa ideia, gente? É mentira, né? A falar que o branco trabalha mais, tem uma mão de obra melhor, mais qualificada. Mentira, era enganação. Era isso que as ideias que surgiam na cabeça deles, eles falavam para o povo acreditava. Até hoje é assim, né? Fala-se e o povo acredita. E nem pesquisa para saber se é verdade ou se não é. Vai até um conselho para vocês. Qualquer notícia que vocês virem, qualquer notícia, pesquisa para ver se é verdade. Pesquisa para saber se não é fake news, tá? Porque isso é costume do povo brasileiro desde sempre, tá? Desde mais de 100 anos atrás, 150, 200 anos atrás, é costume do povo brasileiro de inventar mentiras para o povo acreditar e fazer o que eles querem, tá? Então, começa-se essa onda de embranquecimento, falar que o
branco é superior, que o branco trabalha melhor, o branco é mais qualificado, o branco é tudo de bom, e o povo acredita em qualquer vendinha, qualquer situação, qualquer tipo de trabalho, a população brasileira só vai dar para o branco. Né? Olha a ingenuidade. Né? Pesquise se as informações estão certas, que você vê qualquer notícia. Mas você pensa, nossa, isso é real. Pesquise, que às vezes não é. Tá? Pesquise em tudo. Tá? Porque é costume do povo, né, de jogar ideias na sociedade, mentirando, e a sociedade acredita. Tá? E aí eles fazem o que querem. Nós somos aqui marionetes, sabe? Já viram aqueles teatrinhos? Os bonequinhos que faz o que quer? Pois é, nós somos marionetes dessa elite que faz o que quer. Tá? Então pesquisem as notícias antes de acreditar. E aqui a gente vê, então, quantidade de imigrantes que entraram no Brasil, tá? Alemães, espanhóis, né? Por cor, tá vendo? Alemães, espanhóis, e cada época vinha um tipo de imigrante diferente em maior quantidade. Tá? Vieram muitos alemães, italianos, são os principais que vieram. Tá? Deixa eu andar aqui um pouquinho, vai dar tempo. Gente, se acabar a aula e encerrar, eu continuo o capítulo na próxima aula. Bom? Mas tomara que dê tempo. Vou correr agora. Tá? Processo de urbanização. Então, vem bastante lucro do café, a gente já viu isso lá nas outras aulas, né, que os cafeicultores, que tinham muito lucro, começam a investir na modernização das cidades. E com esses imigrantes que estão vindo também, muitos vêm para trabalhar, montar seu comércio, alguns vêm com mais dinheiro, já vêm colocando seu próprio negócio, aí eles têm algumas profissões já lá, né, nos seus países, e eles vêm com a sua profissão, um alfaiate, né, um artesão, aí eles vêm já com diversas profissões e vêm trabalhar nesse centro urbano com essas novas profissões, tá? Que eles vêm, então. Então, eles vão constituir aqui a sua casa dentro da cidade, vai montar seu comércio, vai contratar outros brancos, vão embranquecendo o Brasil e vão desenvolvendo os centros urbanos. Então, esses imigrantes também têm uma grande parcela, né, uma grande responsabilidade aí com essa questão da urbanização do Brasil, tá? E conforme vai modernizando, vão vindo esses trabalhadores, vai aumentando a urbanização, aí eles vão iluminando as ruas, colocando iluminação pública, rede de esgoto, bondes, até elétricos depois, né? Rede doméstica de abastecimento de água, infraestrutura urbana. Então, vai desenvolvendo as cidades do Brasil, tá? Então, principalmente com os lucros do café, ferrovias, modernizações, tá? E esse migrante que vai vindo, então, depois com novas profissões de que ele já tinha lá na Europa, tá? Ele já tinha uma profissão lá, não é porque ele é melhor e ele aprendeu uma profissão do nada aqui no Brasil. Ele veio já com essa profissão, tá? Aí muitos negros, né, ex-escravos, escravos né, também trabalhavam, tá? Também tinham seus ofícios, trabalhavam com seus patrões aí das cidades, tá? Eles não faziam muita amizade, não criaram muitos laços com os imigrantes, porque eles tinham línguas diferentes, culturas diferentes, religião diferente, né? Mesmo os africanos pobres e os imigrantes pobres, eles acabavam não tendo muito contato por causa disso. Tá? Campanha abolicionista, gente. Aí muitos ex-escravos conseguiam sua liberdade, compravam sua liberdade, né? Conseguiram ali por muita luta se libertar. E muitos brancos conscientes, principalmente intelectuais, né? Gente mais estudada, que tinha já uma visão melhor, pessoas que iam estudar na Europa e vinham com ideias de liberdade, né? De igualdade, contra esse racismo. E começam campanhas, divulgar aí para a população que tinha que acabar com isso, tinha que acabar com a abolição. Então, teve muitos movimentos dentro do Brasil que apoiava a abolição, tá?
Então, até hoje, tem muitos movimentos que tentam mudar a situação, tentam melhorar a situação do pobre, né? Manifestações, e isso tinha também já no Brasil dessa época, tá? Então, muitas campanhas, muito povo lutou para libertar esses escravos, certo? Aí teve também algumas leis, então, além do ventre livre, que a partir do momento dessa lei, toda criança, né, que nascia, né, de pais escravos, ela ia ser liberta. Mas o nenê, belezinha, nasceu o nenê, pronto, vai pra rua, se liberta, é isso? Não tem jeito. Então, o que acontecia? Até 8 anos de idade, ele tinha que viver ali com seus pais. A partir de 8 anos, o dono, né, desses escravos podia vender ele, né, pegar uma indenização do governo, ou fazer ele escravo também até 21 anos. Então, que era uma farsa, né, gente? Isso daí era uma farsa. Depois vem a lei dos sexagenários, que a partir de 60 anos o negro é liberto, mas já falei nessa aula hoje que ele durava 40, né? Como é que é? Então, quantos libertos foram com 60 anos? Muito poucos. E aí, um senhorzinho lá de 60 anos é liberto. Pronto, é liberto, tchau, vai embora. Aí ele sai da fazenda sem um centavo, sem roupa, sem comida. E vai fazer o que da vida? Ele não vai se libertar coisa nenhuma, ele vai continuar ali. Porque pelo menos ele tem comida. Certo? Então, a gente vai vendo que todas essas leis antes da abolição são todas farsas, tá? Dando um jeitinho aí de agradar o povo, de agradar aqueles que eram contra a escravidão. Não, nós estamos fazendo alguma coisa, mas não está fazendo nada, na verdade, né, gente? Tá? E aí, por causa dessas campanhas, né, acaba se criando essas leis, só que muitos protestos, muitos eram presos, e era uma situação muito difícil, muito ruim, e foi agravando aí a situação do negro, tá? Até que vem a Lei Áurea, né, que é a princesa Isabel que assina, porque o Dom Pedro não estava no Brasil na época, e a princesa Isabel pressionada, não sabia o que fazer, acabou assinando, tá? A Lei Áurea, que é a lei que liberta o negro de vez, que foi em 1888, tá? A gente falta 1 minuto para acabar, vai acabar o Zoom aqui, tá? O percurso da abolição, quer dizer, a elite não aceitou, tá? E os escravos não têm para onde ir, e fica uma bagunça aqui dentro do Brasil, tá? E os estrangeiros só aumentam, e eu comento um pouquinho disso com vocês depois, se vocês quiserem, tá? Então, vira bagunça. O último slide está aqui a atividade, tá? Depois vocês dão um pause aí, depois vocês veem a aula, eu vou mandar para vocês, aí vocês pegam a atividade, tá? Bom, enfim, a abolição, gente, ela é uma pressão popular, tá? E que não foi feita de bons olhos, tá? E os negros depois foram libertos, mas não tinha para onde ir, ficaram jogados à mercê da sociedade.